Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Motivo para mim de muita alegria estar aqui nessa noite, né? Louvando, bendizendo o nome do Senhor Todo-Poderoso. Estar aqui nessa igreja. Eu comentando com o pastor Ricardo ali e disse a ele, né? Falei, quando você imaginava que nós estaríamos aqui hoje, né? Cultuando a Deus nesse tempo. Quantas vezes o Senhor falou através de vidas que o Senhor ia construir o templo, e muitos duvidaram, né? Muitos duvidaram dessa palavra, muitos duvidaram que seria construída essa igreja, e o inimigo por muitas vezes veio com muita fúria sobre este lugar, para tentar parar a obra de Deus, mas a obra de Deus ninguém para, meus queridos, ninguém para a obra de Deus, né? Aquele que é bom para cumprir a boa obra que ele começou, esse é o nosso Deus, e nós, Deus, cobrindo essa cobertura aqui, o inimigo veio, e eu machuquei minha mão, meu braço, e tivemos que dar uma parada na cobertura aqui, e nós clamamos a Deus ali para o Senhor, né, nos colocasse de pé novamente ali, para nós viemos aqui fazer a cobertura, e o pastor Ricardo falou, vamos lá, Deus, dá para vocês? Eu falei, dá, pastor, não dá para pegar, mas dá para subir, né? Nós viemos aqui, subimos aqui, os irmãos aí, com o glória do Senhor, nos ajudaram também, e foi uma bênção. Depois nós estamos aqui hoje, meu querido. Muitos que estão aqui hoje, coração, joelho dobrado, pessoas orando, crendo que o Senhor faria um milagre. O Senhor fez milagre, o inimigo tem se levantado com muita força contra essa igreja, porque ele sabe que muitas almas têm sido salvas neste lugar. Ele sabe que muitas vidas ainda virão até este lugar e serão salvas. Pessoas que andavam outrora aí no mundo do crime, pessoas que andavam aí no mundo do tráfico, das drogas. Essas pessoas o Senhor vai libertar neste lugar. Eu creio em nome de Jesus e eu profetizo que vocês vão dar testemunha aqui, meu querido, de vidas que o Senhor vai alcançar neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu trago um abraço para o pastor Alexandre também. Nós estamos debaixo das bênçãos dele, né? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Aleluia. No livro de Lucas, o capítulo 8, e no verso 26. Glória a Deus por essa chuva abençoada que cai sobre nós, sobre a terra. Nós estamos necessitados dessa chuva. Temos que dar graça ao Senhor por tudo, né, irmãos? Aleluia. Aleluia, Senhor. Lucas 8, capítulo 26. A palavra do Senhor nos fala: cura do endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Aleluia. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo e saísse do homem, por muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Vamos falar sobre a palavra do Senhor, sobre o endemoniado Gadareno, o Gerazeno, esse homem que a palavra de Deus nos fala, esse homem que andava ali, possesso de demônios. E quando o nosso irmão ali veio cantar o hino aqui, que falava sobre a tempestade, e eu falei, o Senhor veio confirmar a palavra, porque nós fomos ver aqui atrás nos versículos, vamos falar que Jesus tinha parado a tempestade, seus discípulos tinham pedido ajuda a
ele. E para frente, ele desceu do barco e veio aqui encontrar com esse moço, com esse gadareno. A palavra de Deus nos fala que esse homem andava muito, cheio de demônios, que ele andava preso, eles prendiam em cadeias, em grilhões, mas nada poderia segurar, nada podia segurar aquele homem. Tamanha era a força que tinha sobre ele, tamanho eram os demônios, tanto que era sobre a vida daquele homem. E nós vemos por aí muitas vidas que vivem dessa maneira, pessoas que têm o ímpeto de brigar, o ímpeto de discutir, pessoas que estão aí nos hospícios, pessoas que estão aí no mundo das drogas, ao qual o inimigo tem usado suas vidas. E o inimigo tem ceifado almas, tem ceifado vidas, tem ceifado jovens aí no mundo das drogas. É dessa maneira que esse homem se encontrava, esse gadareno. Ele se encontrava ali numa vida de miséria, uma vida de total desgraça. Ele se encontrava. Mas um dia Jesus chegou naquele lugar. E quando Jesus chega é assim, meus filhos, como o Will canta, quando ele chega a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, e ele já chegou aqui nesta noite. Glória a Deus. Quando Jesus chega dessa maneira, ele transforma, Jesus cura, ele sai, ele liberta. É dessa maneira que aconteceu na vida desse homem. A Bíblia nos fala aqui, esse homem andava todo o diabo, levava ele para o deserto, levava ele se portava, vivia nos sepulcros. Quantas pessoas nós temos visto aí, vivendo em lugares temerosos, lugares tenebrosos, pessoas que vivem em lugares que você fala, como essa pessoa consegue viver dessa maneira? Uma vida de derrota, uma vida de total miséria, uma vida ao qual a pessoa de cabeça baixa, o diabo tem colocado jugo em muitas vidas, muitas pessoas no inimigo tem colocado o seu jugo. E se nós somos ver o jugo, é coisas que os animais, as pessoas colocavam na cabeça dos animais, um arado para que eles andassem com a cabeça para baixo, no chão. E é dessa maneira que o inimigo tem colocado muitas vidas, meu querido, sobre o seu jugo, sobre a mão dele. Pessoas que têm buscado até o Senhor, pessoas que vêm à igreja, que glorificam a Deus, mas não têm a sua vida transformada. Pessoas que vêm buscar o Senhor, ele dá aleluia, ele dá glória, ele pula, mas quando ele sai da porta para fora da igreja, o seu semblante cai novamente, ele é triste novamente, ele não tem alegria. E muitas vezes as pessoas não entendem o que aquela pessoa tem passado, o que aquela vida está passando, mas eles são esses demônios, essas potestades que estão sobre essas vidas. E assim como andava esse homem, ele andava sujo, rasgado, se cortava todo e não sentia nada. Ele comia ali os ossos, as carnes que ficavam ali no cemitério, no sepulcro. Olha só como que aquele homem andava. Olha o que o inimigo, o que o diabo fazia sobre a vida daquele homem. Como era a vida dele. Eu creio que a sua família, esse homem tinha uma esposa, tinha uma mulher, tinha filhos, tinha pais. Como que essas famílias estavam na sua casa? Como que essa mulher estava lá? Pessoas, eu creio que muitas vezes as pessoas chegavam, olha, aconteceu isso com o seu esposo, ele fez isso, o seu marido fez aquilo, e nós mesmos ficamos sabendo, as pessoas que estão aí nos hospícios, alucinadas com demônios sobre as suas vidas, e as pessoas falam, olha o que essa pessoa fez, olha, ele fez aquilo outro, ele matou a mãe, ele matou o pai, nós ficamos esclarecidos, ele matou a mãe, o pai, mas a palavra de Deus nos fala, e no final dos tempos seria isso mesmo, filho contra pai, pai contra filho, e haveria escassez de víveres, fome, guerra. A palavra do Senhor já nos tinha avisado sobre isso, ela vem nos avisando, mas muitos não creem que Jesus vai voltar, muitos não creem que o Senhor está voltando, que já estamos no segundo, nem nos minutos nós estamos mais, mas nós estamos nos segundos da terra, nós estamos nos segundos da nossa vida neste lugar. E a Bíblia nos fala que nós somos peregrinos neste lugar. Aí muitas pessoas eles querem juntar posse, querem juntar no ouro, querem juntar na prata, mas tudo isso vai ficar aqui, meu querido. Tudo isso vai ficar neste lugar. Nada vai para o céu, somente a adoração e louvor que vai para o céu. E pessoas vêm aí juntando dinheiro, querendo carro, querendo casa, querendo mais. Deixa de vir a casa do Senhor, porque quer buscar. Eu não vou hoje, eu estou cansado, eu cheguei cansado para aprender mais tarde, fiz hora, porque eu preciso do dinheiro, mas nem preciso daquele dinheiro no momento, tem que guardar o dinheiro e deixa a casa do Senhor de lado.
Deixa a obra do Senhor de lado. Pessoas que não têm um compromisso com o Senhor, vidas que não têm compromisso com Deus, têm compromisso com o dono, com a bênção, mas não querem o dono da bênção. Pessoas que vêm buscar, mas só querem buscar. O pastor Alexandre sempre nos fala que quando você vem no culto, meu querido, você já tem que vir cheio, para quando chegar aqui você transbordar. É dessa maneira que nós temos que vir para o culto de adoração ao Senhor. Temos que vir cheio do Espírito Santo de Deus, temos que vir dando glória, aleluia. Os louvores que têm sido liquados, os testemunhos que são falados, como o nosso irmão ali, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sabemos como é a dificuldade de você se formar, de você fazer uma faculdade, e depois que você faz a faculdade, isso não é garantido, não. Tem que correr atrás, tem que ralar, mas é dessa maneira que o Senhor faz com os seus, meu irmão. Se quem tiver 1000, a vaga é sua. Mas tem 150 pessoas lá, vão escolher, eu vou escolher você, porque você é lavado e limpo pelo sangue do Cordeiro. Você é só a terra, você é a diferença desse mundo. O Senhor vai te escolher, porque você tem buscado ao Senhor, porque você tem se entregado para a vida ao Senhor, tem trabalhado na obra de Deus, você tem obra para mostrar ao Senhor quando Ele voltar, e muitos não têm obra para mostrar ao Senhor quando Ele estiver nessa terra. Muitos querem ver de estrela, quando tem um culto, que vem um pregador não sei da onde, o irmão tal, a irmã tal que está louvando, e as pessoas querem louvar, as pessoas querem cantar, esse pastor não dá oportunidade, e não dá, sai de tudo da igreja, porque quer ser estrela, quer aparecer, mas o único que tem que aparecer é Jesus Cristo. Ele é o único que tem que aparecer, Ele é uma estrela que é, meu querido, Ele é um Deus todo-poderoso, é o que cuida de nós, é o que cuida de mim, de você. E quando Ele chegou nesse homem, Ele disse assim, imediatamente nós vamos ver aqui na palavra, quando Ele chegou naquele lugar, Ele pôs os seus pés naquele lugar, o demônio veio correndo de encontro a ele. Aquele homem que estava possesso veio correndo de encontro a ele e se prostrou. Até o diabo se prostra, e muitos homens e mulheres de Deus não se prostram, não têm reverência com o Senhor, com a palavra de Deus. Como é na igreja, já chega e aceita, ou discute com o filho, sempre outra pessoa, já chega atrasado, discutindo, brigando, mas o próprio demônio se prostrou nos pés do Senhor e disse: o que tem é o contigo, Jesus, filho de Deus. E nós muitas vezes não temos essa reverência com Deus, não temos essa reverência com a casa do Senhor, que nós temos que ter. E muitas vezes não somos abençoados por falta de reverência a Deus. Não somos abençoados. O Senhor está com uma bênção para entregar nas suas mãos e você está conversando com a irmã do lado. O anjo está passando ali na bandeja nas suas mãos, aquela bênção que você tanto queria, aquilo que você tanto tem ensinado de Deus, e você vai entregar nas suas mãos. E você está olhando para cima, está amassando um chiclete, está olhando no Facebook no celular, agora está sendo. As pessoas estão dentro do culto e estão comentando: olha, o pastor falou isso, nossa, foi uma palavra abençoada, viu? Nossa, foi coisa linda o testemunho da irmã. Pelo próprio fez dentro da igreja, irmãos. Já tem a nossa reverência com a casa do Senhor. Isso é vergonhoso, o WhatsApp. Eu tenho falado, eu tenho o tal do WhatsApp lá também, eu tenho lá o meu lá, irmãos, né? Eu tenho o meu Facebook lá, rapidamente entro dentro dele. Porque pensa numa armadilha, irmão, uma ferramenta que Satanás criou, voltar no WhatsApp, no Facebook, irmão. Se você não souber usar isso, irmão, misericórdia. Tem um amigo meu que trabalha comigo, irmão, e é assim, eu falo para ele, eu falo, nem mostra para ele. Eu comento certas coisas comigo, irmão, que nós não podemos falar. E é isso que tem vindo nesse lugar. E muitos jovens, tem muitos jovens aqui. Glória a Deus pela vida desses jovens, porque você ir numa igreja, irmão, se você vê um tanto de jovem desse aqui, irmão, nós temos que glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O jovem hoje não quer nada, ele não quer nada. Ele quer sair, ele quer as baladas, ele quer as coitadas, é isso que ele quer. Se o pai fala para ele, ele vai rasgando, vai empurrar. Eu tive que ver hoje, e ele não vê a hora de acabar o culto, falando: esse cara chato, está falando, não para mais. Ele não vê a hora de acabar o culto. Ele sai correndo para passear, a fulano está esperando eu lá. Eu já estou aí no WhatsApp lá. Vem logo, o fulano está aqui, ele passou aqui, está na calça preta. É dessa maneira que deve acontecer, irmão. Eu vi jovens também, tem que vigiar, né? Os pais, eu cuidar mais dos seus filhos. Muitas vezes os pais, né, não tem como entrar em discussão com os filhos, deixa lá, amanhã fala: fulano, olha ele lá, e a mãe e o pai falam: deixa
Temos que ter reverência na casa do Senhor. É Deus, aleluia. Temos que ter reverência com a palavra de Deus. A pessoa tem que ler a palavra do Senhor. Eu gostaria que a igreja ficasse bem reverência à palavra de Deus. 2, 3 se levantam. Não reverência a mim não, porque eu não preciso de reverência. Eu não necessito disso, meu querido. Mas para a honra de Deus, você tem que reverenciar o Senhor. Aleluia. E o inimigo aqui, o diabo, ele veio aqui e se prostrou e disse com Jesus o que ele tinha com ele. Porque Jesus já ordenara que ele saísse. Quando Jesus chegou, ele sabia que Jesus queria que ele saísse. Ele disse aqui para Jesus, para que mandasse ele embora. E a palavra do Senhor nos fala aqui, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, que por muitas vezes apoderara dele, e procurava conservar um preso com cadeias e com grilhões. E tudo despedaçado e era impelido pelo demônio para o deserto. Quantas vezes nós passamos por vários desertos, né, irmãos? Nós passamos por deserto, nós vamos para a igreja, nós vamos arrebentados para cá do Senhor. Nós vamos para cá do Senhor, que só o Senhor sabe. Muitos aí fora falam, Deus duvida. Deus não duvida, porque Deus sabe de outras coisas. Deus sabe nosso pensamento tem que ser formado. Deus não duvida não. Ele sabe como você está aqui hoje. O Senhor nessa noite, Ele sabe como você entrou nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. E aqui, muitas vezes nós entramos na igreja despedaçados. Nós entramos aqui na igreja querendo desistir, abandonar, por causa do nosso lar, muitas vezes por causa do esposo, que não tem deixado você ir na casa do Senhor, o seu marido, que tem sido uma treva na sua vida, mas que você escolheu ele, dessa maneira. Nós temos ouvido muitos pregadores falar muita palavra de Deus, e nós vamos ouvindo e vamos guardando, vamos escutando, e nós temos a diferença da luta e da prova, né, irmãos? Que a luta, a prova é aquela que o Senhor Ele permite você passar por ela, Ele passa ela com você, né? Mas a luta é aquela que você toma com as mãos, é aquela que o pai fala, no caso, isso aí não presta, você vai em casa com ele. Não vai sair na mão de Deus, da mulher de Deus, não vai, você vai. Essa é a luta. A luta é aquela que você tem um carneiro da Casa Bahia, você tem um carneiro da loja americana, e você passa em frente ao Walmart, lá em Cis, e você quer ver aquela promoção de televisão, 42 polegadas, 52, 18, não sei quantos, nossa, tá baratinho, mas você já está com os 3 guardados lá, né? Vou comprar, está barato. Você vai e compra, e você não consegue, honrar os seus compromissos. Porque o cristão ele tem que honrar os seus compromissos. O crente ele tem que honrar o seu compromisso, porque as pessoas falam de nós aí fora. Dessa maneira, tá vendo? É crente, mas deve para todo mundo isso aí. Eu sempre tenho falado lá, quando eu sei evangélico, meus irmãos, eu tenho lá de cima da rua, as pessoas falam que não passa lá de baixo. Eu não passava nem dos lados, isso aqui é copa do meu bairro onde eu morava, né? Eu devia para esse, eu devia para aquele, para o mundo daquele bairro, ou do outro bairro, eu devia para todo mundo, devia para todo mundo, é lugar que você imaginar. Mas quando o Senhor, transforma, Ele transforma nós. Aleluia. Quando o Senhor entra nas nossas vidas, Ele transforma. E o Evangelho que não transforma não é Evangelho. Se o Senhor não transformou sua vida, se não mudou, não é Evangelho. Você não está verdadeiramente transformado. Porque quando o Senhor me transformou, através da vida da minha esposa, que me ganhou para Jesus, e depois me ganhou para ela, minha esposa me enganou, me ganhou para Jesus, e nós, eu, um pouco conhecendo a palavra do Senhor, comecei a buscar os caminhos do Senhor juntamente com ela, depois passamos a namorar, e aí nós casamos, mesmo nós namorando, ela foi, lá limpou meu nome, pagou os meus compromissos que eu tinha, você vai pagar isso, ainda um dia eu levei para minha mãe, eu fui num bar perto da minha vila, e eu fui lá no senhor que eu devia para ele, o senhor dono de um bar, eu falei, quanto tempo, o senhor não me assustou, você vai pagar isso, eu fui para pagar isso, eu fui lá, ele falou, é tanto, eu falei, tá bom, tá aqui, deu dinheiro para ele, ele voltou, trocou, tá aqui as notinhas, eu levei a notinha para minha mãe ver. Minha mãe está aqui desse pequenininho hoje, irmãos. É Deus que fez ela aqui comigo hoje. E eu levei para ela. Nossa, um massa assim de notinha, irmãos. Pinga, carteira. Bombeiro. Menta, pinga do limão. Bombeiro. Cerveja. Cerveja que tem uma, mas pinga, limão, carteira, irmão. Não tem noção. Irmãos, dessa maneira. Deus
liberto, aquele velho homem morreu. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Se prostituir, não prostitui mais. Se fumar, não fuma mais. Se drogar, não se droga mais. Esse é o Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Nosso Deus, ele não está morto lá como ele canta, né? O meu Deus não está morto, pendurado no mateio. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de pedra. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. Aleluia. O meu Deus está no teu sofrer, para ser abençoado. Não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós. A vitória já é certa. Não se ilude com essa vida. O caminho é Jesus. Glória a Deus. Levante agora, irmão, e tome a sua cruz. Dessa maneira, meu querido, nós não precisamos pagar promessas. Não precisamos andar de joelho. Não precisamos dar pedaço de pau. Não precisa nada disso. O Jesus, o nosso Deus, o nosso Jesus ressurreto, ele pagou para nós todos os pecados lá na cruz. Aleluia. Ele morreu, ele foi lá, adorado, ele foi pisado, cuspiram a ele, curaram o seu lado. Ele pagou para nós todos os nossos pecados. E muitas vezes nós somos ingratos. Nós somos ingratos, não agradecemos tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Porque se nós temos isso, nós queremos mais. Como nosso irmão disse ontem, se você tem um carro 90, você quer um 2000. Se você tem um 2000, você quer um 2014, e o 2014 já está velho. Você quer ter uma moto 100, você quer uma moto 150, você quer uma 250, você quer uma 600. E se passa um amigo falar, meu sonho é... Nada está bom para nós, irmão. Nada está bom para nós. Não agradecemos o que o Senhor tem nos dado. Deus vai te abençoar. Você consegue na tua casa com muito esforço. Porque a palavra do Senhor diz que nós tínhamos, nós deveríamos ter aquilo que saísse do nosso suor. E com muito esforço você vai, consegue a tua casa abençoada, aconchegante. E você coloca o seu filho aqui embaixo. Você sai do seu trabalho, volta para ela, até ali que você mora, ali é sua morada. E você muitas vezes olha nela e fala, não está boa em casa. Você vai ver a casa do irmão, nossa, a casa do irmão é linda. Mas a sua que Deus te deu, que é o humilde, assim, é abençoada. Aleluia. Ela é abençoada também. A minha casa não tem reboque, mas a bênção do Senhor está nela. Glória a Mas Deus. a casa está faltando pintura, mas o Senhor habita na sua casa. Glória a Deus. Muitas vezes aquela casona linda, maravilhosa que você vê lá, irmão, aquela casa chique, que você às vezes vai lá levar trabalho de pregador, algo, você vai levar, você põe uma olhadinha assim, lá dentro, porque a pessoa já tem você que está com a porta, você nem olhar para dentro do que tem. Você olha lá e aquela casona linda, muitas vezes não tem o que você tem na sua casa, não tem a paz que você tem no seu lar, não tem a alegria que você tem com os seus filhos, não tem a paz que você tem no seu casamento. Muitas vezes essa casa não tem isso, não tem nada disso, e você fica almejando o que o ímpio tem. Nosso irmão Asaf diz, na sua palavra, no Salmo 73, que os seus pés podem se enviar no caminho do Senhor, por ter a prosperidade do ímpio. Por isso nós não podemos estar olhando a prosperidade do ímpio, por isso nós não podemos estar olhando o que o ímpio tem, nós temos que estar olhando para o que Deus tem nos dado. Temos que agradecer. E a Bíblia nos fala que nós não devemos esquecer de nenhum dos benefícios que o Senhor tem para conosco. É isso que a Bíblia nos fala, para não esquecer de nenhum dos benefícios de Deus. E qual é o benefício que Deus tem feito na tua vida, meu querido, nessa noite? Que você não tem agradecido. O que Deus fez na sua vida nesse ano que se passou, nesse ano que já começou, e nós estamos ainda no começo do ano, o Senhor já abençoou a sua vida. Você tem lembrado que o Senhor tem abençoado você? Você tem lembrado que o Senhor tem abençoado seu filho, a sua mulher, a sua casa, o seu trabalho? Você tem lembrado de onde o Senhor te tirou? Na dominação do pecado, do chato, de ouro, uma palavra nos fala. Você tem lembrado das brigas que você tomou, assim como eu, das drogas que você fumava, dos muitos dias perdidos aí nas palavras da noite aí, que o inimigo
pessoa demoniada, você fala, nossa, esse irmão aí está demoniado. Imagina esse homem, com 6 mil demônios sobre a sua vida. Como esse homem podia ver Cristo? Como esse homem podia enxergar Jesus com esses demônios sobre ele? E a Bíblia nos fala que ele pediu para que Jesus lançasse ele sobre os porcos que estavam ali andando. Pois aquela cidade era uma cidade de pessoas que cuidavam de porcos. Porque o judeu, ele não come carne de porco, né? Ele não come carne de porco. Aquelas pessoas ali, eles eram semitas, eles não eram judeus, eles não tinham os costumes de Deus, eles não seguiam a palavra do Senhor. Então eles criavam porcos ali, era só fonte de renda. E os demônios pediram para que Jesus jogasse eles sobre os porcos. E quando eles foram para os porcos, irmãos, a palavra de Deus vem nos falar que eles se precipitaram de ladeira abaixo. Imagina, irmãos, esse homem andou a vida dele toda sobre esses demônios. Ele andou sua vida toda ali, preso com esses demônios. E em 1 minuto que os demônios ficaram sobre esses porcos, eles se despencaram de ladeira abaixo. Imagina que esse homem passava. Imagina que a sua família passava. Imagina que a sua esposa passava, de não poder abraçá-la, como você abraça o seu marido, de não poder abraçar os seus filhos, chegar perto do pai. Porque a Bíblia nos fala que ele era bravo. A Bíblia nos fala que ele era mau, ele batia as pessoas, ele corria atrás das pessoas, e as pessoas tinham medo dele. E quantas vezes nós passamos pela rua e vem uma pessoa ali, ou um homem, ou uma mulher ali, que nós falamos, olha, aquele homem ali, não serve a Deus, deixa aquele ali, fulano não, é o verdadeiro, sempre tem nomes grandes, né, para as pessoas, e nós estamos no caminho, nós passamos pelo outro lado da calçada. É dessa maneira que essa família se encontrava. Mas Jesus chegou naquele lugar e salvou aquele homem. Jesus chegou naquele lugar e libertou a vida daquele homem. E Jesus está aqui nessa noite. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite para libertar, para curar, para sarar. Jesus está aqui nessa noite para abençoar a sua vida. Por isso que ele está aqui nessa noite. Porque antes de nós estarmos aqui, o Senhor Jesus fazia presente sobre este lugar. Jesus não está aqui, a partir do momento que o pastor Ricardo abriu ali a porta da igreja, o irmão que tomou conta abriu não. Jesus já fazia presente, o Espírito Santo de Deus já parava sobre este lugar, porque ele sabia que nessa noite haveria você aqui, para que ele pudesse abençoar. Você estaria aqui, para que ele pudesse abrir a janela do céu da sua vida. Mas a palavra de Deus nos fala também, meu querido, que Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com você, meu querido, se você tiver compromisso com a obra dele. Porque se você não tiver compromisso com a obra do Senhor, ele está desobrigado a ter compromisso com você. E muitos não têm compromisso com o Senhor e quer receber de Deus. Questiona Deus. Deus, mas por que eu não recebi, Deus? Deus, mas por que eu não ganhei? Mas o irmão ganhou. Nossa, mas Deus tem abençoado a vida da irmã. A irmã veio dar um testemunho. De novo a irmã dá testemunho. Glória a Deus por isso, meu amigo. A irmã tem buscado Deus. Tem se prostrado no pé do Senhor, tem feito a obra do Senhor com zelo, com esmero. E a palavra de Deus fala que nós temos que fazer a obra do Senhor com zelo, como obreiros aprovados, não se vergonhe de manejar a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Irmão, mas eu não sei falar, mas eu não sei louvar. Peça a Deus. A Bíblia fala: se você não tem sabedoria, peça a Deus. Irmãos, o Senhor lhe capacita aquele mesmo que não tem capacidade mesmo, ou aquele mesmo que acha que não tem capacidade, né? O mundo você não tem capacidade, mas o Senhor ele não vê dessa maneira. Ele vê você por dentro, ele vê o seu coração. É assim que Deus nos vê. O Senhor nos vê por dentro, ele vê o que nós temos para oferecer, ele vê o quanto nós temos buscado ele. Não para que nós temos que buscar o Senhor para termos posse, para termos bens materiais, não é isso. Mas irmãos, ter bem materiais de pecado, então, de maneira alguma. O Senhor quer que você tenha uma vida próspera. O Senhor quer que você tenha uma vida abençoada assim, porque a palavra de Deus nos fala. Eu falo em cima da palavra de Deus, irmãos. Eu não falo em cima, o seu nome é tal, e o teu endereço é tal, e isso não, irmãos. Eu falo em cima da palavra de Deus. É em cima disso que eu falo. Eu creio sim em revelação. Eu creio sim que existem homens que falam o nome, que falam documento, que chamam pelo nome. Eu creio também nisso. Eu creio sim. Mas eu creio que muitos charlatões estão por aí enganando o povo de Deus. E o povo de Deus foi enganado porque querem ser enganados, porque almejam aquilo. Então a pessoa vem e fala aquilo que você quer ouvir. É dessa maneira. Eu conheço a nossa irmã Sheila aqui, né? Tenho eu no meu Face lá, e vejo as coisas lá, às vezes que eu coloco, Sheila que é boa, irmã Sheila, Deus está te abençoando dessa maneira, porque Deus tem vai falando isso para você.
você vai ter que dar conta com Deus. Aquilo que a pessoa falou, profetizou, em nome do Senhor, ele vai ter que dar conta perante o Senhor naquele dia. E é dessa maneira, o Senhor nos quer abençoar, Ele nos quer abençoar o próximo, assim que a palavra de Deus nos fala. Nós comeremos e viveremos o melhor dessa terra. É isso que Ele quer. Ele quer que você seja próximo, sim, abençoado. Mas Ele quer que você venha buscar a sua palavra. Ele quer que você venha buscar os preceitos do Senhor, o caminho do Senhor, primeiramente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e a demais coisas você não vai acrescentar. Glória a Deus, aleluia. Faça primeiro para Deus, meu filho. Busca o Senhor. Hoje eu digo você ir para casa, busca o Senhor, amanhã você ir para casa. Hoje eu digo você fazer uma horinha, busca o Senhor, hoje amanhã você dobra a sua hora. Hoje é sábado, eu digo, mas hoje eu digo meu descanso. Busca o Senhor, no domingo você descansa. Dessa maneira, venha trabalhar para o Senhor, venha buscar a obra de Deus, venha falar do amor de Jesus. Fale o Evangelho do Senhor, fale do amor de Jesus, fale na sua escola, fale no seu curso, fale no seu trabalho, fala que Jesus liberta, cura, sara. Fala de Jesus, Ele ama. Fala de Jesus. E muitas vezes nós não falamos de Jesus. Nós temos a oportunidade de falar de Jesus. E nós ficamos ali envergonhados de falar do Senhor. Às vezes no trabalho, às vezes na nossa vizinha. Nós não falamos de Jesus. Mas na igreja nós glorificamos a Deus, nós pulamos, falamos em línguas. Mas você pegar a barreira é fácil, irmãos. Você falar para quem conhece a palavra do Senhor é muito fácil. Ele vai aceitar, ele sabe a palavra do Senhor, ele conhece. Mas eu quero ver você falar para aquele que estava perdido lá nas drogas. Quero ver você falar para aquela mulher que estava na prostituição, que estava nas esquinas. Você falar para ela, para aquele rapaz que está ali, né, que é homossexual. Você fala para ele que o Senhor, Ele fez o homem e a mulher, Ele fez o terceiro sexo. Se você morrer hoje, meu querido, você não vai herdar o céu. Aí que eu quero ver falar. E muitas vezes nós temos que falar assim. Temos que falar. Não temos que temer sobre a palavra do Senhor, mas vai ficar chateado comigo. Mas muitas vezes nós agradamos o coração do homem, mas nós chateamos o Senhor. Não temos vergonha de chatear Deus, mas nós temos vergonha de chatear o homem. E é como nós que acorda e vai botar para fora. E dessa maneira, Jesus curou esse homem. E a palavra de Deus nos fala que despencaram ao abismo ali, e passando ali um monte grande de maná de porcos, jogaram o nível de permitir entrar naqueles porcos. E Jesus permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou a espinhadeira abaixo, adentro e no lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciados na cidade pelos povos. Aqueles homens viram o que Jesus tinha feito com aquele homem, que saíram os demônios deles, e eles viram dali prostrando aos pés do Senhor. Eles correram com vontade, e Jesus tinha mandado os porcos embora, que a renda deles tinha ido embora. E a Bíblia diz que aquelas pessoas vieram ali e mandaram que Jesus fosse embora, irmãos. Olha só, você tem Jesus dentro da sua casa e você mandar Jesus embora. Olha como chegou essas pessoas. E muitas vezes é assim. Muitas pessoas têm feito isso. Têm mandado Jesus embora de casa. De que maneira, irmãos? Pessoas têm mandado Jesus embora vendo pornografia no computador. Pessoas têm mandado Jesus embora aí quando xinga o seu esposo, quando xinga a sua esposa, quando maltrata os seus filhos. Senhor, é dessa maneira que nós temos mandado Jesus embora da nossa casa. Muitos lares têm sido destruídos pelo diabo, porque tem mandado Jesus embora. É Deus. Porque Jesus não habita mais nesses lares. É dessa maneira. Pessoas têm vergonha até de abrir a dentro de casa, pelo que tem feito dentro da casa. Mas nessa noite o Senhor, Ele é uma noite de conselho para mim e para você. Para nossas vidas, meu querido. Aquilo que nós fazíamos, não vamos fazer mais. Aquilo outrora que nós fomos, nós não vamos ser mais. Se nós olharmos coisas que é longe do computador, não vamos fazer mais. Porque o Senhor está longe da sua casa. O Senhor está longe do seu lar, meu querido. Não pense você que o Senhor está lá, porque Ele não está lá. Porque o Senhor não habita em vaso, rachado, quebrado. O Senhor não é dessa maneira. Ele quer que nós estejamos, a palavra que Deus nos fala, o Senhor nos deu os vestes novas, alvas, brancas. É assim que nós vamos entrar no céu. E se nós não tivermos vestes alvas, umas vestes brancas, não vamos entrar no céu. E dessa maneira, o Pai fala, não vai lá, não vai naquele lugar, não vai, não passa por ali. E nós, ele não está vendo mesmo, meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo, eu vou lá, eu vou passar por ali. E é dessa maneira que muitas vezes tem sido ceifado de jovens, muitos jovens, mesmo nesse Facebook aí, nós vemos aí pessoas que postam aí,
Certa feita eu vi uma pessoa, uma mulher de Deus, postou ali uma jovem que estava na balada, né? E mostra a foto dela na balada, toda linda, uma moça muito bonita, muito linda. E a foto dela ao lado, ela deitada, nua, de bruços, e as policiais em volta, ela toda machucada, o seu pescoço quebrado, o seu rosto não tinha como ver, toda desfigurada, porque estava naquele lugar e tomou uma boa noite Cinderela lá, que muitos aqui conhecem, né? Sabem, já ouviram falar, e a pessoa paga, toma um golinho aqui, e o jovem é muito inocente, vai lá e toma, e aquela jovem estava ali, sua mãe, seu pai, chorando por aquela vida, uma vida despedaçada, uma vida perdida, porque não conheceu os caminhos do Senhor, porque não obedeceu o pai, porque não obedeceu a mãe, porque não obedeceu a voz de Deus. Essa noite, porque nós vamos obedecer a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração, aquilo que o Senhor tem falado através de pregadores, através do louvor, aquilo que o Senhor tem falado na sua vida, você deve obedecer o que o Senhor tem falado, porque pode ser a última noite sua. Você pode sair dessa igreja aqui e não mais entrar dentro dela. Mas o irmão está profetizando na minha vida, de maneira alguma eu estou profetizando. Eu estou profetizando na tua vida a bênção do Senhor. Eu estou profetizando na tua vida que as mãos do Senhor é sobre a sua vida, é sobre o seu lar. Mas que você tem que estar debaixo das mãos de Deus, para que o Senhor esteja guardando você. É isso que eu quero profetizar na sua vida. Eu vim nessa noite aqui como um profeta de Deus, para profetizar na sua vida bênção, profetizar alegria, profetizar que o seu lar, que outrora estava destruído, estava, mas o Senhor nessa noite vai restaurar a paz. Aleluia! Eu vou profetizar na sua vida, as suas finanças estão despedaçadas, o inimigo tem feito gado e sapato na sua vida, através dessas finanças que você não tem dormido mais. O Senhor vai abençoar a sua vida de uma maneira tal, ao qual você vai dar um testemunho, vai falar o que Deus fez na sua vida, foi coisa linda, tremenda, e muitos vão dizer, foi Deus que fez na vida dela, foi Deus que fez na vida dele. Você vai testemunhar aqui. Para a honra e glória de Deus, eu estou profetizando em cima da palavra do Senhor. E a Bíblia fala que essas pessoas voltaram ali e mandaram que Jesus fosse embora. E Jesus foi embora. Mandou Jesus embora? Ele foi embora. Jesus não é essa educação, né, irmãos? Ele só entra no meu e no seu coração, se você permitir. Se você permitir, Jesus não entra. Eu tenho falado para muitas vidas aí que eu conheço, pessoas que não são evangélicas. Se você não quiser, nem Jesus pode abençoar você. Aí, mas não, irmão, Jesus pode todas as coisas, pode, se você permitir. Se você não quiser, meu querido, nem o próprio Jesus pode abençoar a tua vida. Nem Jesus pode transformar a sua vida, porque ele não arruma corações. Jesus não é essa educação, ele pede para entrar. E se você deixar, se você permitir, ele vai entrar na sua casa e vai ceiar com você. E você vai estar com ele assim, com uma palavra de Deus. Aleluia! E Jesus vinha embora, esse homem ao qual ele salvou, ele libertou. E a Bíblia nos fala que esse homem sarou, ficou aos pés de Jesus, e o seu estado já não era mais como aquele estado outrora. O seu estado já não era mais como aquele homem já estava de barba feita, ele já estava de roupas, de vestes, e ele estava aos pés de Jesus, agradecendo a Jesus, grato pelo que Jesus tinha feito na vida dele. E ele disse para Jesus que ele queria ir com Jesus, porque Jesus salvara ele, Jesus libertara ele, ele queria ir com Jesus, mas Jesus disse para ele não ir. Ao regressar Jesus na multidão, o recebeu com alegria. Amém. Volta, e Jesus disse a ele, no 38, o homem de que tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Dessa maneira ele se saiu. Ele saiu anunciando que Jesus tinha feito na casa dele, na vida dele. Jesus de Nazaré me salvou. Jesus de Nazaré me tirou daquele estado que eu estava. Jesus me colocou sobre os meus pés, me firmou os meus pés sobre uma rocha, como a palavra de Deus fala. E foi dessa maneira que Jesus fez na minha vida. Essa palavra do Senhor sobre um demoniado gadareno, ela veio muito de encontro à minha vida. A minha situação a qual me encontrava antes de eu conhecer os caminhos do Senhor. Eu andava dessa maneira, andava perdido, andava num mundo de perdição, num mundo de prostituição, andava num mundo de bebedice, andava na bagunça, andava. O que os irmãos imaginam que eu fiz? É igual eu sempre digo, né? Muitas coisas, pessoas que moram, né, que tem o meu convívio
sabe o que eu fiz. E muitas coisas só o Senhor que sabe. Tamanho foram as coisas bizarras que eu fiz antes de eu conhecer o Senhor. Mas um dia, como eu disse aqui já no começo, ao qual a minha esposa me mostrou os caminhos do Senhor, e eu conheci esse Jesus. Aleluia! Jesus lindo, que me colocou sobre os meus pés e firmou os meus pés sobre uma rocha. Me colocou aqui hoje para falar a palavra do Senhor com os irmãos. Olha só o que Jesus fez na minha vida. Um bêbado, uma pessoa que não tinha valor, uma pessoa que muitos no bairro onde moravam, ali em Assis, no posto modelo, ali já na saída de Camarim, na Igreja Redonda. Alguns aqui conhecem. Eu morei 30 anos naquele lugar. E hoje nós temos uma congregação lá, ali onde ajudar no posto modelo, para honrar a glória de Deus, nós estamos ali cooperando com o presbítero Danilo. E na rua que eu andava, tocando batuque ali, tocando pandeiro, gritando, xingando, 4 horas da manhã, bêbado. Foi naquele lugar que o Senhor me colocou ali. Olha só, irmãos, foi ali que Deus me colocou. Ele poderia ter me colocado na cidade de Assis inteira. Temos 100 mil habitantes de Assis. Temos não sei quantos bairros em Assis. Mas Deus me colocou lá, naquele lugar, que todos viram a minha vida de perdição. Todos viram a vida que eu tinha, que eu andava, a vida perdida, e muitas vidas falavam ali. Aquele é o filho da Beth. Falava para os seus filhos, não andam com ele, porque aquilo ali não presta. Aquilo não dá nada, não vai dar nada. Cuidado que aquilo ali vai ser bandido, aquilo ali vai ser vagabundo. Muitas pessoas falavam dessa maneira. Se minha mãe chama Beth, Elizabeth, nós chamamos ela de Beth. Muitas vezes falavam. E muitas mães que falavam isso hoje vão lá pedir para que ore para os seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu falo isso, meus queridos, para a honra e glória de Deus. Não é para me engrandecer de maneira alguma sobre isso. Porque eu não tenho que engrandecer sobre a vida de uma pessoa que está passando lá o que eu passei. Não desejo a ninguém o que eu vivi nesse mundo. Porque esse mundo, meus jovens, não tem nada a oferecer para vocês. Esse mundo não tem nada a oferecer para nós. Esse mundo, a palavra de Deus fala que ele jaz no maligno. Esse mundo está perdido. E o diabo só tem que oferecer coisas que no momento vão ser coisas alegres. No momento vão dar prazer, mas que no andar da carruagem, no decorrer, você vai ver que vai ser perdição, que vai te trazer morte, vai te trazer tristeza. Temos visto aí muitos jovens morrendo, muitos jovens aí, tirando sua própria vida através desse WhatsApp. Tem jovens ali, pessoas ali, meninas, moças, até pessoas jovens ali de família boa, mas que estão ali numa brincadeira, algo ali parecido, que fazem uma brincadeira e alguém tira foto e manda e corre instantaneamente as crianças daqui, os jovens que sabem como é isso. Você manda um negócio desse negócio aí e instantâneo aquilo já vira pólvora. Nós vimos ali uma moça, uma menina ali no Rio Grande do Sul. Ela foi ali, uma jovem de família, uma moça boa, uma menina de 15 anos e um futuro brilhante pela frente, filha única. Ela foi ali brincando com as colegas, amigas ali, e ergueu a camisa. No ímpeto ali, as colegas brincando, e ela ergueu a sua camisa também ali, e veio ali, apareceu o seu seio, e um rapaz tirou foto e mandou através do WhatsApp para a escola toda, para todas as pessoas. E ela já viu também logo ali, e ela disse que o seu pai ia ver. Essa menina sabendo que o seu pai ia ficar muito triste com ela, porque o seu pai conhecia muito bem a sua filha. Ele é chato que conhecia muito bem a sua filha. E assim, meu filho, o seu filho é perto de você, ele é uma coisa, longe é outra coisa. Longe é diferente, longe de você, o seu filho gosta que ele realmente é. E essa menina veio ali tirar a sua própria vida. Pendurou ele no madeiro, na sua casa, e pulou e se colocou, porque ela sabia que o seu pai ia se entristecer. E muitos jovens que estão dentro da casa do Senhor, têm tido amizades aí no mundo aí fora, e têm se deixado levar por essas amizades, têm se deixado se influenciar através dessas coisas. Então por isso nós temos que vigiar em contra isso. Esse homem aqui, Jesus disse para aquele homem que ele fosse embora, e ele foi embora para sua casa, e anunciou ali para toda aquela Decápolis. A cidade de Gadara ficava na Decápolis, fazia parte. A Decápolis é 10 cidades que faziam parte ali do governo romano. E a cidade de Gadara era uma dessas 10 cidades. E ele andou por toda a Decápolis falando do amor de Jesus. Falando de Jesus, que Jesus o tinha curado, que Jesus o tinha libertado. E as pessoas se maravilharam. E muitas vidas foram curadas, restauradas, através do testemunho dele, através da vida dele. E muitas vezes pessoas se achegam ao Senhor através do meu e do seu testemunho.
da palavra do Senhor. E o Evangelho tem sido falado, tem sido achacoalhado, o Evangelho tem sido xingado, porque pessoas não têm dado testemunho de Deus, da palavra do Senhor. Pessoas dentro da casa do Senhor são uma, e fora da casa do Senhor são outras. Pessoas que entram na igreja hoje aqui, e amanhã, porque o pastor não deu oportunidade, ele sai, ou porque não concorda com algo que o pastor falou, ele sai e vai para outra igreja, e ele vai para outra igreja. Mas, meu querido, não adianta você mudar de igreja se você não mudar de atitude. Não adianta você mudar de igreja se você não mudar uma posição sua, não tomar uma posição do Senhor. Você pode mudar por 10, 20, 30 de igreja, mas se você for permanecer do mesmo jeito, não vai adiantar nada. Esse homem falava dessa maneira, muitas vezes foram ganhar com ele ali. E historiadores vão dizer que os restos dessa cidade aqui, de Gadara, que antigamente não havia igrejas lá, mas no resto dessa cidade, porque Gadara foi destruída e muitas vezes foi formado com outros nomes, e hoje, se eu não me engano, é Aquis o nome da cidade, não quis o nome da cidade que estava hoje, faz parte lá, e pessoas vão lá, para ver de onde as colinas ali, nós vamos dizer que nessas cidades tem cerca de 5 pedaços de igreja que foram formados nessa cidade, através da vida desse homem. Ele foi um missionário nesse lugar. É isso que nós temos que ser missionário, falar de Jesus. Irmãos, até que o Senhor me enviou, eu quero que os irmãos sintam essa palavra. Assim como o Senhor transformou a vida desse homem, assim como o Senhor transformou a minha vida, e tirou uma vida que todos poderiam achar que o meu fim seria mesmo a morte. Mas o Senhor me livrou da morte, me firmou, e hoje me deu uma esposa, me deu um filho abençoado, me deu um lar, um trabalho, me deu uma obra para que nós pudéssemos ali estar andando, temos galgado nos caminhos do Senhor, temos aprendido muito de Deus, e até o nosso fim nós vamos aprender do Senhor, porque ninguém aprendeu tudo de Deus, nem vai aprender. Aí que você vê um homem de Deus falando aqui eloquentemente a palavra do Senhor, e ministrando a palavra com toda a sabedoria que você acha que ele tem, e com toda a sua teologia que você acha que ele tem, e mestrado, isso, aquilo. Ele nunca vai aprender tudo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, Deus nos revela a palavra. Então aquilo que Deus nos revela, o homem não vai aprender nos livros, mas vai aprender buscando a palavra do Senhor. Aleluia. Eu quero que você viva essa palavra. O Senhor nessa noite veio para abençoar a tua vida, para transformar seu lar, a sua casa, para fazer com que você um pregador da palavra do Senhor, para que você venha falar de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer na sua vida. Vai ser coisa grande, vai ser coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o que não desceu no coração do homem, é o que Jesus tem preparado para mim e para você nessa noite. Mas você tem que buscar o Senhor. Eu quero que você tenha essa palavra, as palmas louvam e engrandecem o Senhor.